Você já parou para pensar quantos anos você passa da sua vida desperdiçando em frente à tela de um celular? Segundo alguns dados oficiais, uma pessoa passa em média 4 horas por dia só scrollando e rolando a tela do celular. Agora, se a gente fizer as contas, 4 horas por dia, em um ano, você tem mais de 1.400 horas desperdiçadas. Isso, ao longo da média da vida de um ser humano, equivale a mais de 10 anos. O vício em celular e redes sociais, ele acontece de uma maneira silenciosa. Então ele não tem cheiro como o cigarro, ele não dá ressaca como a bebida alcoólica. Ele é um vício extremamente silencioso. Ele acontece durante o dia mesmo, sem nem a gente perceber. Ele acontece quando a gente acorda e já pega o celular para poder olhar as notificações das redes sociais, olhar a nossa caixa de e-mail, olhar se alguém mandou algum tipo de mensagem para a gente. Quando a gente vai dormir, que a gente leva o celular para o quarto e fica mexendo nele quando se vê já são altas horas da madrugada. Quando a gente dá alguns desbloqueios ali só para checar aquela notificação que chegou. E quando a gente se dá conta, a gente perdeu a nossa capacidade de foco, a nossa capacidade de concentração. Você não consegue se concentrar numa leitura de 5 páginas de um livro, você não consegue compreender aquilo que você leu, você não tem paciência para assistir um vídeo de 14, 15 minutos que seja. Mas a verdade é que isso não acontece por acaso. O seu cérebro, aos poucos, ele foi treinado e doutrinado a se atrofiar aos poucos com notificações rápidas, com conteúdos banais. Os aplicativos de celulares e redes sociais, eles não competem somente entre si, eles competem pela sua atenção. Então eles não foram feitos para você se informar, eles foram feitos para prender a sua atenção e te entreter de uma maneira que você se sinta preso a eles. Então as plataformas, elas foram desenhadas de uma maneira tão dramática, digamos assim, tão meticulosamente desenhadas por grupos de engenheiros, por especialistas na área, por neurocirurgiões, por neurocientistas, para prender a sua atenção do começo ao fim. Então, por isso que esses aplicativos de rede social, principalmente na vertical, eles têm um layout onde o vídeo ele preenche toda a tela e você, toda vez que sai de um vídeo, automaticamente você cai em outro. Então cada cor, cada botão de compartilhamento, cada função ali dentro desse aplicativo foi meticulosamente pensado para prender a sua atenção. Então quanto mais tempo você passa em frente a uma tela, muito mais pessoas estão ganhando dinheiro com a sua atenção e você acaba se tornando um produto onde você acaba perdendo o bem mais precioso que você não pode recuperar, que é o seu tempo e a sua vida. Sendo bem sincero consigo mesmo, você já até tenha sentido e já até reconheça alguns sinais. Você sente ansiedade, uma ansiedade sem explicação, você tem uma procrastinação crônica, você sente uma necessidade de inquietação muito grande, falta de paciência. Tudo isso são sintomas dessa descarga de dopamina que é descarregada no seu cérebro toda vez que você assiste um vídeo curto ou que você pega o celular e precisa estar todo o tempo focado nas notificações, focado naquilo que o seu celular te proporciona ali para que você se sinta parte do mundo, na verdade. E a partir desse estágio, o seu cérebro começa a rejeitar coisas difíceis. Então, tarefas como leitura, como trabalho, como alguma atividade que exija um certo grau de concentração, você começa a rejeitar isso e evitar esse tipo de atividade a todo custo na sua vida. E quando você se dá conta e decide reduzir o tempo de tela ou até mesmo liquidar, né, o uso excessivo e compulsivo pelo celular, acontece algumas coisas muito interessantes, né, principalmente no funcionamento do seu cérebro. Você começa a sentir um tédio muito grande, você começa a sentir necessidade de buscar o celular a todo momento. Então sempre que você está numa fila, sempre que você está esperando alguém, sempre que você vai comer sozinho, você sente aquela necessidade, você precisa do celular a todo momento ali.
e você começa a sentir uma inquietação muito forte, porque você começa a perceber que você não tem mais a válvula de escape de estar com o celular, de quando você está esperando uma pessoa, você pode sacar o celular do seu bolso e começar a mexer, ou quando você está numa fila, ou quando, enfim, qualquer atividade que você necessita lidar com o tédio, você não tem mais aquela válvula de escape do celular. E porque você precisa lidar consigo mesmo. E isso, por um lado, pode parecer até assustador. Só que, por outro lado, isso é libertador, porque você começa a sentir novamente o controle da sua vida voltando para suas mãos. Aí você começa a perceber que não era você que usava o celular, e sim o celular que estava te usando. Só que muitas pessoas acreditam que deve ser muito difícil largar o vício do celular. Na verdade, você precisa de ambiente, você precisa criar um ambiente propício para que isso seja gradativo e se torne normal no seu cotidiano. Então eu separei aqui algumas dicas que talvez podem te ajudar. A primeira delas é nada de celular no quarto. O seu quarto, ele foi feito para duas coisas: dormir e descansar, e não para receber estímulo constante, principalmente na hora de dormir. O número 2 é você ativar a escala cinza do seu celular. Todo celular tem uma configuração que você pode colocar a cor da tela cinza, sem aquele monte de estímulos de cores que te fazem ficar viciado, gerando estímulos constantes no seu cérebro. A terceira dica que você pode implementar no seu dia a dia é desativar todos os aplicativos que descarregam dopamina barata no seu cérebro e não te agregam em nada. Então TikTok, Instagram, Reels, Shorts, tudo isso que você precisa estar consumindo um conteúdo barato que não vai te agregar em nada, delete do seu celular. A dica é que você substitua telas por atividades reais, palpáveis do seu cotidiano. Então, caminhada, ler um livro, escrever em um caderno, tocar violão, fazer uma caminhada, tudo aquilo que não dependa de uma tela para você existir ou para que você se sinta vivo. E os benefícios, lógico que nos primeiros dias vai ser muito complicado, como eu já disse, mas os benefícios vão ser palpáveis e reais e muito perceptíveis nos próximos dias. Então, com certeza você vai melhorar o seu foco, você vai perceber também muito mais clareza mental, você vai perceber que a sua energia vai estar muito mais elevada, você vai se sentir mais confiante. E, além de tudo isso, a sua criatividade, você vai perceber que ela vai estar muito mais aguçada, porque devido ao uso excessivo de telas de celulares, você pode ver o conteúdo que a gente vê hoje nesses aplicativos de vídeo rápido, principalmente na vertical, são conteúdos repetitivos. Eles são replicados de um influenciador para o outro, de um perfil para o outro, ou então a fofoca que saiu em uma página, ela vai ser replicada em várias outras. Então é um conteúdo repetitivo e isso vai atrofiando o nosso cérebro. Quando a gente deixa de consumir esse tipo de conteúdo, a nossa criatividade, junto com as outras que eu já citei aqui, você vai perceber que ela vai se tornar muito mais perceptível, muito mais palpável. Então, se a gente analisar tudo que foi dito aqui nesse vídeo, o problema maior não é o tempo que você passa no celular, é como você usa ele, como ele suga toda a sua vontade, aquilo que Nietzsche chamava de vontade de potência, como ele suga toda a sua vida e você nem percebe isso. O celular, ele deve ser usado como uma ferramenta e não como um meio de fuga da realidade, um meio de distração. Então a pergunta que nós devemos fazer não é só quanto tempo você passa no celular, mas sim quanto tempo de vida você deixou esse aparelho que está nas suas mãos agora, que você talvez esteja assistindo esse vídeo. Quanto tempo de vida você deixou ele e as redes sociais sugarem de você? Então, se esse vídeo foi útil para você, ele te fez refletir de alguma maneira,
deixa aqui seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários também o quanto você já se sentiu frustrado e perdido e atrasado na vida por passar horas na frente da tela de um celular. E aproveita também e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque eu garanto que você também conhece alguém que deixou o celular deixar de ser uma ferramenta para se tornar algo que aprisiona a vida dela e está desperdiçando o seu tempo de vida. Então, um forte abraço e até a próxima.